vaginal, que significa na frente, frasco ampola, que é isso que eu mostrei para vocês, tá? Essa ampolinha aí, frasco ampola de 500 miligramas. Diluir em 5 ml. Quanto devemos administrar? Como que chama a medicação em cima? Imipinem. Imipinem. Tô dando um problema para vocês e agora a gente vai saber como que a gente coloca isso no papel, então, pra gente poder aprender a montar. Endovenosa. Dentro da veia, a gente quer dizer. IM. Intramuscular. Isso. SC. Subcutânea. ID. Intradérmica. Vocês podem achar esse outro jeito de EV escrito IV, que quer dizer a mesma coisa, só que é intravenosa, mas é a mesma via, dentro da veia. Intra e endo quer dizer a mesma coisa, mas às vezes vocês podem encontrar nas prescrições escrito Não é EV, professor, não é EV. É, mas é a mesma coisa, quer dizer que é a mesma via. IV ou EV, eles são a mesma via, tá? São só jeitos diferentes de a gente escrever. VV, via vaginal. VR, via retal. E aí por diante, todas as outras vias que a gente tem, tá? Então, quando a gente tem essa sigla com essa bolinha em volta, a gente está querendo dizer a via que a gente quer da administração dessa medicação, tá bom? Então, vamos lá. A hora que vocês acabarem de copiar, eu explico o que eu quero vocês olhando bem no fundo dos meus olhos para vocês entenderem e nunca mais esquecer. Vamos lá, chorar. Não, agora só vou chorar a hora que der 10 e 15. Sempre a gente vai pegar uma prescrição, na verdade, na nossa mão. A gente não vai pegar o problema escrito assim. A gente vai pegar uma prescrição médica. Então, vamos supor que aqui seja a minha prescrição médica. Eu estou com a minha folha de prescrição na mão. Ela vai estar escrita assim, ó. Imipinem 500 miligramas, 300 miligramas, EV de 12 em 12. Ela vai estar só desse jeito. Ela não vai estar escrito o problema para mim, tá? Mas aqui na sala de aula, para que vocês possam aprender, inclusive provas, né, como eu até comentei de concurso, vai estar escrito dessa maneira, em forma de problema. Sempre vocês vão começar com um frasco que vocês tiverem, seja de soro, seja da ampola, tá? Sempre vocês vão começar com um frasco. Qual que é o frasco de vocês aqui no caso? Ele tem 500 miligramas, tá? Se fosse, por exemplo, soro fisiológico de 1000 ali, a gente começaria com 1000. Então, não importa o que é que seja, vocês vão começar com o frasco ampola. Sempre vocês vão começar com o frasco ampola de vocês. Vocês vão passar um risquinho. Na frente desse risquinho, vocês vão ver se o problema traz para vocês qual que é o diluente de vocês. Que no caso aqui ele está dizendo que é 5 ml. Vamos pensar lá na nossa parte prática, lá na prescrição. Eu vou diluir no quanto eu quiser, tá? Eu posso diluir em 2 ml, em 3, em 5, em 10, lá na minha prática. Mas só para vocês entenderem, antes, para vocês aprenderem, sempre vai estar escrito quanto que vocês vão diluir. Quanto de soro fisiológico ou de água destilada, quanto de diluente que eu vou colocar aqui dentro para transformar esse pozinho aqui em líquido para então entrar na veia do meu paciente.
Feito isso, sempre miligramas é abaixo de miligramas. Ó, ele não está me dizendo que a prescrição é 300? Então, ó, eles são amiguinhos, eles precisam um estar debaixo do outro. Não dá para colocar, né, porque sempre a regra de 3, ela passa um risquinho, então fica uma quantidade de informação para cá e uma quantidade de informação para lá. A gente tem que colocar um debaixo do outro. Não dá para colocar, não daria, se a gente montar o nosso problema com 300 miligramas aqui, a minha conta vai dar errado. Então, sempre, independente que seja o valor, se aqui fosse 1000, se aqui fosse 200, se aqui fosse 400, se aqui fosse 100, independente do valor, eles são amiguinhos, ó. Eles precisam estar um debaixo do outro. O que me sobra aqui para eu descobrir? O X. Tá feito agora a minha, o meu, como eu posso dizer, a minha base do meu cálculo para então eu chegar em saber o quanto, afinal de contas, eu vou transformar aqui em líquido e vou tirar daqui de dentro para colocar dentro do meu paciente. Sempre o que está em cima vai multiplicar com o que está embaixo. 500, a gente sempre começa pelo X, tá? 500 vezes X, 500X. Por quê? Sempre, independente do valor que tiver aqui, vezes o X, vai ser aquele valor. Se aqui fosse 2 vezes X, seria 2X. Se aqui fosse 1000, 1000X. Se aqui fosse 300, 300. E aí por diante. Não importa o valor que está aqui, vezes o X, sempre vai ser ele mesmo. Então, 500X nesse caso. Quanto que é 300 vezes 5? Como eu tinha combinado com vocês, mas depois aí fica a cargo, né, da Sabrina passar se ela vai ou não deixar o uso da calculadora no dia da prova, mas eu deixaria. 300 vezes 5 dá 1.500. Aí a gente vai fazer assim. Sempre montei isso, eu coloco do X para frente. Então, esquece o que tiver antes do X. X é igual a 1.500, porque eu só copiei. Agora, esse valor que tiver aqui na frente do X, ele sempre vai passar dividindo. Quanto que é 1.500 dividido por 500? 3. Então, o que significa? Eu vou pegar 5 ml de água destilada, um soro fisiológico, vou injetar aqui dentro da minha ampola, vou diluir ela, vou transformar esse pozinho aqui em líquido e vou aspirar 3 ml daqueles 5 que eu tinha colocado aqui para então chegar na prescrição médica que o médico quer que administre no meu paciente. E esses outros 2 ml que estão aqui dentro, eles serão desprezados, eles vão pro lixo, tá? Deu para entender? Deu? Vamos fazer um monte de exercício para vocês ficarem, né, craques. Tem se vocês pesquisarem na internet, tem um jeito que às vezes o pessoal acha na internet, que um dia vieram falar para mim, que, professora, eu vi na internet sobre o show da Xuxa, já 5.000, porque eu preciso pegar o 100 e multiplicar por 50, porque cada ml tem 50. Se eu tenho 100 ml, eu tenho então 5.000. Se a gente colocar, na verdade, aqui só os 50 miligramas, tá errado, porque eu não tenho 50 miligramas aqui dentro. Eu tenho 50 miligramas em cada ml e eu tenho 100 ml aqui dentro. Então, primeira coisa, eu preciso multiplicar. Quando ele tiver escrito qualquer coisa assim, 200 miligramas por ml, 300, 400, não importa quantas o valor, mas tiver essa barrinha escrito por ml, quer dizer que cada ml que tem ali dentro, ele tem X miligramas. E eu então preciso saber o quanto que eu tenho no meu total, que é esse caso aqui. Eu estou dizendo que eu tenho 50 miligramas por ml, só que eu tenho 100 ml aqui dentro. Então, eu tenho 5.000 miligramas, porque é 100
multiplicado por 50. É só pegar isso, tá? 100 vezes 50. Vai lá na calculadora, dá 5.000. Então, achei o meu show da Xuxa. 5.000 miligramas é o tanto que eu tenho aqui na minha ampola. 5.000. Qual que é o meu diluente? 100, que já está aqui no meu problema. Qual que é a minha prescrição? Aqui, ó, minha garrafinha seja um frasco daquele de xarope, por exemplo, que a gente vai dar para criança. Eu tô dizendo que esse frasco desse xarope tem 100 ml aqui dentro. Até aqui, ok? E eu tô dizendo que cada ml, imagina, só para vocês entenderem, cada gotinha que está aqui dentro, ela tem uma quantidade de miligramas. Então, cada gotinha, cada ml tem 50. Eu preciso multiplicar para, afinal de contas, quanto essa garrafinha, quanto ao total esses 100 ml aqui tem, aqui dentro de miligramas da medicação. É só, se fosse, por exemplo, 100 ml e aqui fosse 40, seria 100 vezes 40. Se aqui ao invés dos 50 fosse 100, seria 100 vezes 100. E não importa o valor que fosse aqui ou aqui, é só multiplicar os dois, porque eu quero saber quanto ao total aqui dentro do meu frasco, do meu xarope, tem de dosagem de medicação. É Aqui só dentro. multiplicar ml por miligrama. Multiplicar o valor de um Isso, pro outro. de 100 de... Não importa de- quanto tiver, exatamente. Se fosse 200 e aqui 40, seria 200 vezes 40. Se aqui fosse 40 e aqui fosse 80, seria 40 vezes 80. Não importa o valor que tivesse. Quando tiver isso daqui, ó, quando tiver essa história de 100 miligramas por ml, 200 miligramas por ml, quando tiver essa bendita dessa barrinha aqui, ele está dizendo que cada ml ali dentro tem uma dosagem e não o frasco inteiro. Quando não tiver nada escrito disso aqui, então eu estou querendo dizer que é a minha ampola, o meu vidro do xarope inteiro. Agora, quando tiver a barrinha por ml, é cada ml. É como se fosse cada gotinha que está aqui dentro, ela tem uma dosagem. Deu para entender agora? Então, sempre quando tiver esse por ml, é só multiplicar o valor total do seu frasco, do seu vidro de xarope, não importa o que, por o valor que está antes desse miligramas por ml. É só multiplicar um pelo outro. Eu vou continuar.